Oi pessoal, bem-vindos novamente a mais uma conversa com o Padre Mário de França Miranda. Na última conversa que a gente teve, que foi sobre o Concílio Vaticano II, surgiu o tema tradição. Então, pra gente ser fiel à tradição da igreja, o que é realmente essa grande tradição que a gente sempre ouve falar? Respondendo a pergunta da nossa entrevistadora, a palavra tradição tem assim uma pecha negativa, porque lembra tradicionalismo, tradicionalistas, mas a gente tem que repensar um pouco o valor realmente dessa palavra. Eu diria mais, a oposição que alguns fazem entre escritura e tradição é uma oposição fictícia, porque antes de haver escritura, já havia tradição. Foi a tradição dos que conviveram com Jesus, foi a tradição daqueles que passaram adiante o que eles haviam aprendido com Jesus e falado a respeito do que Jesus tinha feito, é que vai dar lugar depois ao que nós chamamos de escritura. De maneira que a escritura já nasce de uma tradição. Isto é, já nasce de pessoas que tiveram um contato, no caso do cristianismo, com a pessoa de Jesus Cristo. E como é que essas pessoas foram entendendo toda essa riqueza da pessoa de Jesus Cristo, que nós vemos que é incapaz de ser colocada dentro apenas de um texto. Nós temos 4 evangelhos referidos à mesma pessoa de Cristo e que são diferentes. E toda a tentativa de colocar os 4 evangelhos num só fracassaram. Por quê? Porque já é um olhar para a pessoa de Cristo, isso já é tradição. Tradição significa eu assumir, acolher esse evento que nós chamamos de evento de Jesus Cristo, e que isso é uma obra, isso é uma atividade que sustenta o cristianismo. O cristianismo é sustentado por essa tradição, isto é, uma transmissão de uma geração para outra do que ela viveu. E esse ponto é muito importante. A tradição não é passar um pacote de doutrinas. A tradição é você passar uma experiência que você fez no segmento de Cristo. Você fez essa experiência, você te trouxe felicidade, te trouxe sentido para a sua vida e você vai passar para os seus filhos. Você vai passar para outros uma experiência de um Deus que está agindo em você. Pensando bem, a palavra tradição significa transmitir para outra geração o próprio Deus que está agindo na história. Então a tradição sempre é uma tradição viva, sempre é uma tradição de uma realidade e não só de um texto. Isso é muito importante. O texto está aí para proteger essa realidade, para não deixar que essa realidade seja mal entendida, ou seja, passada adiante de uma maneira errada. Mas o mais importante é essa, é uma vivência que está sendo passada para outra geração. Então aquilo que para mim deu sentido para a minha vida, eu quero que também dê para uma geração que vem depois de mim. Então, já que a geração que vem depois de mim tem outros problemas, tem outra chave de leitura, tem outra mentalidade, é importante que isso também seja traduzido para eles, essa experiência forte, em termos que eles possam entender. Aqui então temos uma tradição, a palavra que se usa é criativa. A tradição não é um bloco de cimento armado que eu tenho que passar e não tocar. Não, a tradição é alguma coisa que ela mesma evolui, ela cresce. Isso aparece muito bem no texto da Verbum Dei, do Vaticano II, no capítulo 8º, em que aparece claramente que cresce a compreensão da fé, olha a tradição aqui crescendo, através da própria experiência que os fiéis vão fazendo e vão percebendo outras coisas. E vão percebendo por quê? Porque a sociedade dá novas perspectivas de leitura. A sociedade traz problemas que gerações anteriores nem percebiam e que a geração agora está vendo, e debruçada sobre o mesmo Jesus Cristo, sobre o mesmo evento que deu origem ao cristianismo, eles percebem novas verdades que não apareciam com tanta evidência como agora. Então a tradição, essa tradição que a gente põe
com T maiúsculo, a grande tradição, né? É alguma coisa assim que não se pode isolar nem da Escritura, nem a Escritura pode se isolar da tradição, né? Querer pôr uma outra é esquecer, né, que essa tradição foi que deu lugar à Escritura, né? Havia igreja antes de haver um escrito do Novo Testamento, mas já havia igreja, já havia uma comunidade de fiéis, portanto já havia uma tradição. Então o que é importante a gente perceber é que na grande tradição, né, há uma série também de pequenas tradições, já com T minúsculo, que acompanham e que não são assim nucleares, né? De tal maneira que muitas coisas que a gente fala, puxa, mas se fazia assim antigamente, agora não está mais fazendo. Não, isso são eu chamo as pequenas tradições, né? São necessárias? São, porque cada geração tem que viver a fé a partir do seu contexto. E muitas vezes o contexto muda, então a gente percebe que, bom, isso aqui, né? Isso aqui, não sei, na Europa isso aqui é importante, na África tem menos importância, entende? E no Japão você pode ser cristão sem isso, né? Isso então significa as tradições com T minúsculo, né? Algumas coisas são para conservar e outras menos. Nós temos uma série de espiritualidades, entende? Que tiveram seu momento, uma série de pastorais que tiveram seu momento, noção de ação católica que tiveram seu momento e que hoje não dá mais. Por quê? Porque a sociedade mudou. Isso são as tradições que foram significativas no seu tempo. Não quer dizer também que todas, não, foram significativas no seu tempo, mas que hoje, né, estão obsoletas. Quando o Papa, por exemplo, fala, e o Vaticano II fala também, né, que esse Papa, sobretudo, falando isso, né, que certas mentalidades e certas estruturas que foram úteis no passado e hoje são obstáculos. Porque a sociedade mudou, né? Eu tenho um outro auditório diante de mim, então ficar repetindo, né, atividades, ficar repetindo enunciados que eram importantíssimos, né, no passado e que eram pertinentes, mas que hoje não são mais. Então, nesse sentido, é uma tradição que pode, vamos dizer assim, desaparecer, né? Que eu chamo de tradições com T minúsculo. O problema é que o grande teólogo Joseph Ratzinger, no seu comentário ao Dei Verbum, né, do Vaticano II, né, uma grande enciclopédia alemã, que faz o comentário dos textos, ele fala, o Vaticano II ficou devendo uma distinção, como é que a gente pode distinguir a grande tradição das tradições menores, né? Quer dizer, que já tinha sido o problema colocado pelo grande teólogo francês Yves Congar, mas que eu acho que a resposta do ponto de vista teórico nós não temos, né? É a própria história da igreja que vai mostrando que algumas verdades, né, não podem desaparecer, entende? Ou não podem ser lidas de outra maneira a não ser daquela. É a grande tradição, né? Outras se vê que, apesar de não estar muito claro, depois de alguns anos se vê, bom, elas agora estão em segundo plano e está tudo normal, estamos bem, né, continuando a viver a vida cristã. Então é a própria história que vai mostrando isso. A própria história que eu diria, uma perspectiva cristã, que não é apenas a história. Existe também um personagem aí chamado Espírito Santo, que vai exatamente levando essa igreja, mostrando para ela, né, o que de fato está correto, o que deve ser refutado. De maneira que aqui entra toda uma dimensão mística que é muito esquecida, né, na história da igreja, que é muito esquecida às vezes na própria teologia, de querer tudo racionalizar. Não, há uma dimensão que a ação do Espírito Santo, né, que acompanha a igreja e que chama a atenção muitas vezes para aspectos que estavam em segundo plano que de repente emergem, né? Temos que perceber isso também, quer dizer, há uma dimensão muito importante do Espírito Santo. Aí que está o cânon dos textos do Novo Testamento, né? Mas como é que veio isso? A ação do Espírito Santo, né? Quer dizer, que inspira, né, não só os personagens bíblicos, né? Não só aqueles que a gente chama os agiógrafos, né? Os evangelistas, um Paulo, um João, né? Mas inspira também a comunidade para mostrar isso aqui deve, né, continuar, né? Isso aqui já pode ser descartado. Então é uma dimensão que temos que ter presente, né? Quer dizer, a grande tradição e as tradições menores. Agora a tradição é essencial. Eu diria mais, que até os nossos irmãos
que nasceram da Reforma, né, as igrejas todas que nasceram da Reforma, nossos irmãos protestantes, eles têm uma tradição. Tradição luterana, tradição calvinista, são grandes tradições, porque esses que iniciaram também essas igrejas foram pessoas que marcaram, né, pela sua pessoa, pela sua vida, e criam uma tradição, né? E é dentro dessa tradição que eles continuam a refletir. Quer dizer, sempre a palavra de Deus lida na perspectiva de uma tradição, né? Então, como eu dizia no início, não podemos separar as duas coisas, né? Essa tradição que para nós católicos é muito importante. Há algumas coisas que a gente não pode determinar. Esse texto do Novo Testamento, não. A tradição é fiel ao Novo Testamento, a verdade que está lá. Mas tem certas coisas que a gente pode. Isso aqui veio pela tradição. Quer dizer, gerações de cristãos acreditaram nisso. Eu não posso agora cortar com eles de uma vez por todas. Então, aqui nós temos então um dado que eu acho importante, né? De um lado, a importância da tradição, com T maiúsculo, né? Mas sempre envolta, né, em outras tradições menores, que só o tempo é que vai mostrar como elas se separam, né? Isso aí a gente tem que ter humildade e paciência, que muitas vezes não temos a coisa clara no momento que nós estamos vivendo. Então, a tradição com T maiúsculo e as tradições com T minúsculo, as duas são necessárias e essenciais para a Igreja Católica. Tá certo, então, muito obrigada por ajudar a esclarecer esse tema e a gente se vê na próxima.